Terça-feira, dia 1º de novembro. Está consumado. O primeiro texto que nós vamos ler hoje está no livro Primeiros Escritos e diz o seguinte para nós: Os anjos tinham presenciado a agonia de seu amado comandante, até que não mais puderam contemplá-lo e cobriram o rosto para não ver aquele quadro. O sol se recusou a olhar aquela terrível cena. Jesus clamou com grande voz que lançou terror no coração de seus assassinos. Está consumado. João capítulo 19, verso 30. Então, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Grandes trevas estavam sobre a face da terra. A última esperança dos discípulos pareceu ter sido varrida quando Jesus morreu. Muitos de seus seguidores testemunharam a cena de seus sofrimentos e morte, e o cálice da tristeza deles transbordou. Satanás não exultou então como tinha feito antes. Ele havia esperado destruir o plano da salvação. Este, porém, estava profundamente estabelecido, e agora, pela morte de Cristo, soube que ele próprio deveria finalmente morrer, e seu reino seria dado a Jesus. Reuniu-se em conselho com seus anjos. Em nada havia ele prevalecido contra o Filho de Deus, e agora deveriam aumentar seus esforços, e, com todo o poder e engano, envolver os seguidores dele, ou seja, os seguidores de Jesus aqui. E ela continua dizendo: deveriam impedir todos quantos pudessem de receber a salvação para eles comprada por Jesus. Assim fazendo, Satanás poderia ainda trabalhar contra o governo de Deus. Também seria de seu interesse afastar de Jesus quantos fosse possível, pois os pecados daqueles que são remidos pelo sangue de Cristo serão finalmente remetidos ao originador do pecado, e este deve padecer o castigo deles, enquanto os que não aceitam a salvação por meio de Jesus sofrerão a pena de seus próprios pecados. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o que aconteceu ali naquele momento onde Cristo gritou: está consumado. São lições muito importantes para nós, que nós possamos nos atentar a elas. E agora, o último texto que nós vamos ler está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, e diz o seguinte para nós: Moisés e Arão teriam de morrer sem entrar em Canaã, ficando sujeitos à mesma punição que caiu sobre os que estavam em posição de menor importância. Eles se curvaram em submissão, embora sua angústia de coração fosse inexprimível, mas seu amor por Deus e sua confiança nele ficaram inalterados. O exemplo deles é uma lição que muitos passam por alto sem aprender dela como deviam. O pecado não parece iníquo. A exaltação do eu não lhes parece grave. Poucos, contudo, percebem a malignidade do pecado. Gabam-se de que Deus é bom demais para punir o ofensor. Os casos de Moisés e Arão, Davi e numerosos outros mostram que não é seguro pecar por palavra, por pensamento ou ação. Deus é um ser de amor e compaixão infinitos. No discurso de despedida que Moisés apresentou aos filhos de Israel, ele disse: O nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, verso 29. Um Deus zeloso. O apelo tocante feito por Moisés de que ele pudesse ser privilegiado a entrar em Canaã foi firmemente recusado. A transgressão em Cádiz havia sido pública e marcante, e quanto mais elevada era a posição do ofensor,
quanto mais distinto o homem, mais firme era o decreto e mais certa a punição. Queridos irmãos e queridas irmãs, Deus é amor e que nós não nos esqueçamos disso em nenhum momento. No entanto, que nós não pensemos, como foi mencionado aqui, que Deus é bom demais para punir o ofensor. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Salvador, nós pagaremos pelos nossos próprios pecados e a condenação recairá sobre nós. Que nós nos lembremos do exemplo de Moisés e de Arão também. Eu acredito que Deus perdoou os pecados de Moisés e de Arão. Tanto é que Deus ressuscitou a Moisés, como nós já estudamos, e ele apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração. No entanto, Deus não permitiu que Moisés entrasse na Canaã terrestre. Deus, ele foi ali inflexível, não é? Ele ressuscitou Moisés para a vida eterna, é verdade, mas ele não tirou as consequências do pecado que Moisés havia cometido em rebelião ali, não é? Que nós possamos nos lembrar disso. E isso não anula o fato de que Deus é amor, querido irmão, querida irmã. Que nós possamos nos lembrar disso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.